que acontece quando uma cultura que escreve encontra uma que não o faz? Esta é a questão central do quinhentismo, que marca o início da literatura brasileira. Mas esta não era literatura feita por brasileiros, e sim sobre o Brasil, escrita por europeus. Imaginem uma página em branco cheia de tinta portuguesa, na terra que viria a ser o Brasil. O século XVI foi sobre descrição e documentação, como cartas cheias de espanto pela natureza e povos exóticos, mas também prático. Que recursos há aqui? Como podemos converter os nativos? Como podemos lucrar? O quinhentismo é uma narrativa dual de admiração e apropriação. Um rótulo abrangente para toda a produção escrita no ou sobre o Brasil. Estes textos nasceram da necessidade, escritos por exploradores, escrivães e missionários para informar, relatar e persuadir. O público-alvo era o rei, a igreja e os mercadores em Portugal. Estamos à procura das primeiríssimas palavras usadas para descrever esta terra. Foi quando o Brasil entrou na história escrita, uma história de descoberta e conquista. Para entender estes escritos, temos de entender a época, o ano de 1500. A Europa está a mudar. Ideias do Renascimento, agitação religiosa e a era dos descobrimentos. Portugal e Espanha estão numa corrida para mapear o mundo, impulsionados pelo ouro, comércio e fé. A 22 de abril de 1500, a frota de Cabral, a caminho da Índia, aportou no que é hoje a Bahia. Isto não foi uma descoberta, mas sim uma chegada, uma invasão numa terra já habitada por milhões de povos indígenas. Os portugueses trouxeram aço, armas de fogo, a cruz e doenças. Os nativos tinham as suas próprias culturas complexas e um profundo conhecimento da terra. A colisão destes mundos é o pano de fundo para cada palavra escrita durante o quinhentismo. Durante décadas, a coroa portuguesa focou-se noutros lugares, usando a costa principalmente para a extração de pau-brasil. Mas ameaças de outros europeus forçaram Portugal a colonizar de forma mais sistemática. A chegada dos jesuítas, em 1549, adicionou uma nova camada, a missão de catequizar os nativos. A literatura desta era espelha esta progressão, do espanto e exploração à colonização e conversão. Cada texto reflete as prioridades mutáveis e as tensões de uma terra em fluxo. A palavra escrita tornou-se tanto um registro como uma ferramenta de conquista. A primeira pessoa a escrever sobre o Brasil foi Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral. A sua carta, datada de 1 de maio de 1500, é muitas vezes chamada a certidão de nascimento da história e literatura brasileiras. A prosa de Caminha está repleta de admiração e detalhes, descrevendo águas abundantes, solo fértil e um clima temperado, um potencial paraíso. Ele escreveu a famosa frase: "Em se plantando, tudo dá", moldando a imagem do Brasil por séculos. Caminha também descreveu os indígenas tupiniquim, a sua aparência, nudez, inocência e falta de religião organizada, tal como ele a entendia. O seu olhar misturava curiosidade, admiração e superioridade europeia. Ele retratou os nativos como gentis e receptivos, sugerindo que poderiam ser facilmente convertidos. Uma visão que justificava a colonização. A Carta de Caminha definiu o tom de como o Brasil seria percebido pela Europa. É tanto uma primeira impressão como um plano para a colonização. Hoje, vemos tanto a beleza das suas descrições como as sementes da tragédia. Doença, escravidão e destruição cultural. Caminha deu ao Brasil as suas primeiras palavras escritas, mas sempre através de uma lente europeia. A sua carta enquadrou para sempre a narrativa da origem da nação. Para além de Caminha, o quinhentismo é definido pela literatura de informação. A literatura de informação. Eram crônicas, relatórios e cartas de exploradores e administradores que descreviam a terra para a Europa. O seu estilo era descritivo, procurando a objetividade, mas sempre filtrado pelos olhos europeus.
Catalogaram as plantas, os animais, as pessoas e o potencial económico do Brasil, mapeando uma nova realidade para um público curioso. A História da Província de Santa Cruz de Pero de Magalhães. Gandavo é um excelente exemplo, um tratado sistemático que promovia as riquezas da colônia. Estes textos são documentos históricos inestimáveis, revelando as motivações e os preconceitos dos colonizadores. Ajudaram a criar mitos fundacionais. O Brasil como um paraíso de abundância e maravilhas exóticas. Esta era a literatura como uma ferramenta do Império, informação como poder. Na segunda metade do século XVI, os jesuítas tornaram-se a voz literária dominante. A sua missão? Converter os povos indígenas ao catolicismo. Entre eles, José de Anchieta destacou-se, um linguista, poeta, dramaturgo e educador. Ele aprendeu tupi, escreveu a primeira gramática da língua e usou-a para espalhar a fé. Os escritos de Anchieta, cartas, sermões, poemas e peças, oferecem uma perspectiva única, não apenas observação, mas participação ativa na transformação cultural. Ele descreveu os desafios da conversão e a resistência dos nativos. Anchieta cofundou São Paulo e o Rio de Janeiro, estabelecendo escolas e igrejas. O seu trabalho representa o cerne do projeto jesuíta, fervor religioso, rigor intelectual e um profundo envolvimento com o mundo indígena. Os escritos de Anchieta são o corpo de trabalho mais significativo do quinhentismo, iluminando os confrontos religiosos e culturais da época. Os jesuítas criaram um novo tipo de escrita, a literatura catequética, destinada a ensinar a fé aos indígenas e colonos. O teatro foi uma ferramenta-chave. Anchieta escreveu peças religiosas, encenadas em português, castelhano e tupi, misturando histórias bíblicas com a cultura local. Estas peças eram simples, visuais e didáticas, tornando ideias complexas acessíveis. A poesia era outro veículo. O poema à Virgem de Anchieta é lendário, combinando influências clássicas com a realidade colonial. Esta literatura visava a persuasão e a conversão, não apenas a descrição. Foi a primeira produção literária verdadeiramente local, escrita no Brasil, para o Brasil e até na língua local. Nas peças e poemas de Anchieta, vemos os primeiros passos para uma literatura do Brasil, não apenas sobre ele. A arte tornou-se um meio para um fim religioso e colonial. Caminha e Anchieta não estavam sozinhos. Outros cronistas e viajantes acrescentaram profundidade ao quinhentismo. Hans Staden, um marinheiro alemão, escreveu um relato sensacional do seu cativeiro pelos tupinambás, alimentando os receios europeus em relação aos selvagens. Jean de Lery, um calvinista francês, ofereceu uma visão mais empática, questionando quem eram os verdadeiros bárbaros, europeus ou nativos. Gabriel Soares de Souza escreveu tratados exaustivos sobre a Bahia, adicionando ao mosaico de perspectivas. Estes relatos revelam que não havia uma única visão europeia. Cada escritor trazia o seu próprio contexto e preconceitos. A história de sobrevivência de Staden, as reflexões de Lery e a história promocional de Gandavo, tudo enriquece a nossa compreensão. A história dos primórdios do Brasil foi contada por muitas vozes, tingida por medo, fé, ganância e curiosidade. Juntos, criam uma imagem mais matizada do Brasil colonial inicial. Então, por que é que o quinhentismo é assim tão importante? É a base da literatura e da identidade brasileiras. Os temas e os mitos que se estabeleceram, o Brasil como um paraíso, a dupla imagem do indígena, ecoam através dos séculos. As descrições luxuriantes de Caminha tornaram-se um pilar do orgulho nacional, mas também uma fachada para problemas mais profundos. As representações contraditórias dos povos indígenas, de selvagem nobre ou de bárbaro, refletem a luta contínua do Brasil com a sua própria herança.
O quinhentismo iniciou uma tradição literária profundamente ligada às realidades sociais e políticas. Era uma literatura com um propósito: informar, persuadir, converter e justificar. As questões levantadas naquela altura sobre terra, povo e identidade ainda hoje moldam a escrita brasileira. Os primeiros escritores eram europeus, mas as suas palavras plantaram as sementes para uma literatura nacional. O quinhentismo é o primeiro capítulo da história literária do Brasil. Um prólogo escrito por necessidade e ambição. É o registro de uma colisão monumental de culturas que mudou para sempre um continente. Caminha e Anchieta representam as duas forças que moldaram o Brasil primitivo: o comércio e a cruz. Os seus escritos englobam a dupla missão da colonização: lucro e fé. Mas estes textos são também a história do vencedor, contada a partir da caravela e da missão. As vozes dos milhões de indígenas são filtradas pelos olhos europeus. O paraíso descrito era um lar invadido. As almas salvas pertenciam a culturas desmanteladas. Entender o quinhentismo significa entender este desequilíbrio de poder. É a matéria-prima a partir da qual uma identidade nacional seria forjada. Ignorá-lo é perder o momento da criação. As primeiras palavras que prepararam o palco para tudo o que viria a seguir.